E aí pessoal do canal, tudo bem? Bem-vindo ao Mundo FIV. Hoje a gente trouxe um tema bem legal, pouco falado aqui no YouTube, que é o microbioma vaginal. Trouxe algumas informações bem legais para vocês. A gente vai falar um pouco da comparação que a gente tem da parte vaginal com o aquário, que é uma comparação que eu sempre falo para os pacientes que eu acho que é bem legal. Mas pessoal, bora pro vídeo, acho que vocês vão gostar. Vamos lá, pessoal, o seguinte, o que é o microbioma vaginal? A gente tem aprendido em medicina a relação que as bactérias têm com o corpo humano. Uma coisa a gente aprendeu e a gente sabe hoje, a gente não viveria sem as bactérias do corpo. As bactérias têm várias funções. No intestino, por exemplo, o intestino tem sido chamado do segundo cérebro, da relação do número de bactérias que a gente tem no intestino com doenças e esse tipo de coisa. Para vocês terem uma ideia, a gente tem mais bactéria no corpo do que células. Então, realmente a relação entre bactérias e o corpo humano e a saúde das pessoas é super importante. E a gente vai focar um pouco no microbioma vaginal. O que é o microbioma? A gente vai falar quais são as coisas que alteram, esse microbioma e como a gente deve se preocupar, e o mais importante para o médico, para os pacientes, para quem está escutando aqui, que é como evitar infecções de repetição, como evitar com que você tenha um ambiente vaginal saudável, e isso no longo prazo faz todo sentido, beleza? Então bora lá. O que é o microbioma vaginal? Toda vez que a gente fala de microbioma, existem algumas técnicas para quantificar todas as bactérias que vivem ali e vivem de uma forma saudável, ou seja, tem uma relação com a vagina, nesse caso, de forma perene e saudável. Então quando você está saudável, o microbioma tem aquela composição natural que a gente conhece, beleza? Então o que é o microbioma vaginal? São todas as bactérias que moram ali na vagina, todo o bioma que mora ali na vagina e que convive com esse ambiente e faz com que o ambiente seja um ambiente saudável. Um exemplo principal é um bacilo, que chama bacilo de Doederlein, e que tem uma função bem importante. Ele pega o açúcar da vagina, que a gente chama de glicogênio, e abaixa o pH vaginal. Então o pH vaginal ele é ligeiramente ácido por causa do glicogênio, por causa dessa bactéria, e é muito comum, por exemplo, quando você toma antibiótico para a garganta, você mata essa bactéria saudável e você pode ter corrimento de repetição, muitas vezes candidíase. Então esse, por exemplo, faz parte do microbioma saudável, que a gente chama de bacilos de Doederlein, beleza? Uma outra coisa importante, a gente vai falar alguns outros nomes que também são ali biomas ou bactérias que estão ali na vagina, que são saudáveis para a vagina, mas uma coisa importante, a vagina ela tem um ambiente próprio dela. Então você não pode, de certa forma, atrapalhar esse ambiente vaginal, porque se você atrapalha, você vai ter doença. Existem todas as bactérias que controlam esse ambiente vaginal. Então a gente, falei no começo do vídeo, que a gente considera a vagina como se fosse um aquário. Então imagina que o aquário tem uma série de peixes ali, tem as plantinhas do aquário, tem uma série de coisas. Esse ambiente todo, ele convive em harmonia. Quando você coloca um peixe só, é bem mais difícil de você manter a harmonia do aquário. Muitas pessoas falam, eu não entendo nada de aquário, mas muitas pessoas falam que se você lavar o aquário com muita frequência, você tira tudo isso que o aquário criou, um ambiente saudável. E a gente fala isso da vagina, A vagina não deve ser lavada. Então acho que essa é a primeira dica do vídeo, não fazer ducha vaginal. Não pode lavar a vagina por dentro, não se deve. Por quê? Porque você tira a proteção da vagina, você tira esse ambiente e você acaba tendo infecção de repetição, beleza? Algumas outras bactérias, e olha que interessante, a gente tem, por exemplo, uma bactéria chamada de Gardnerella. É uma bactéria muito famosa, ela é a causa de um corrimento chamado de vaginose bacteriana, um corrimento que com muita frequência dá nas mulheres, só que ela convive na vagina de forma fisiológica. Então se você procurar a Gardnerella na vagina, você vai encontrar, claro, em concentrações muito baixas, mas ela convive nesse ambiente para ter todo essa harmonia e manter o microbioma vaginal de uma forma saudável. Então, olha que interessante, numa concentração ideal ela é saudável, numa concentração muito alta ela causa doença. Por isso que você não deve ali fazer ducha vaginal. É a mesma causa, vou dar uma causa, não dá, Não, depois eu vou meditar nisso aí. Mas é a mesma explicação para, por exemplo, para Candida albicans, que é um fungo. Basicamente a gente tem bactéria, fungo,
na vagina, que é um fungo que vive dentro da vagina e que também não causa doença quando está em concentrações muito baixas. E se você tem a concentração aumentada, isso causa doença. Eu costumo dizer em aula que os corrimentos vaginais são muito fáceis, porque basicamente um é de bactéria, um é de fungo e um é de protozoário. Se você decorar os 3 ali, se acerta na prova, vai dar tudo certo. Beleza? Então, esse ambiente vaginal chamado de microbioma, ele deve ser controlado. Olha que interessante. Se você tira essas bactérias que teoricamente causam doença, o bacilo de Underline cresce e também dá um problema vaginal. A gente chama isso de vaginite citolítica, porque o bacilo ele consome muito açúcar, abaixa muito o pH vaginal e dá prurido. É muito comum aqui no consultório eu olhar, às vezes, eu tô candidíase de repetição. Você olha, o paciente tomou muito antifúngico, ela matou muito esses fungos, e aí o bacilo do Underline cresce e tem a vaginite citolítica. Então, o ginecologista de fato precisa acompanhar a paciente de uma forma muito próxima para entender o microbioma vaginal dela e para fazer com que ela tenha uma alimentação saudável, que o intestino dela funcione bem, para ela conseguir manter toda essa harmonia vaginal. Beleza? Então a gente já falou o que é, a gente já deu alguns exemplos, né, de coisas que são ali do microbioma vaginal. Agora a gente vai falar um pouco de como prevenir. Então, como prevenir? Primeira coisa, alimentação. A gente é o que a gente come. Por incrível que pareça, tudo que a gente come tem influência no nosso corpo de alguma forma. Claro, tem que evitar os extremismos. Basicamente uma alimentação saudável. Mas tudo que quando você muda de país, por exemplo, é muito comum o paciente voltar com corrimento. Quando você muda uma alimentação ou come algumas coisas durante uma festa, no dia seguinte você pode mudar esse ambiente vaginal. Então, tudo isso, esses detalhes fazem a diferença na saúde. Então, alimentação. Por exemplo, Luiz, dá um exemplo. Se você é diabética ou se você come muito doce, você tem mais risco de ter candidíase. Por quê? Porque aumenta o açúcar vaginal. O açúcar vaginal, o fungo gosta de temperatura, umidade e açúcar. O fungo cresce, candidíase. Então, Luiz, comer doce pode dar candidíase? Em alguns pacientes pode dar. Então, muitas vezes as orientações em consultório são de mudar a alimentação. Olha que incrível, você vai para tratar um corrimento e o médico te orienta a mudar a alimentação. Então, procure a sua nutricionista, mude a sua alimentação, converse com o seu médico, isso tudo vai fazer com que você ajude a você não ter ali candidíase de repetição, beleza? A gente vai depois gravar outros vídeos sobre corrimentos específicos de repetição, mas aqui é para falar sobre microbioma em geral, beleza? Então, alimentação. Segunda coisa, evite duchas vaginais. Então, você não tira a proteção da vagina, você não precisa lavar a vagina por dentro, a vagina não é suja por dentro, porque as pacientes têm essa vontade de estar sempre ali muito limpo por dentro, não precisa. Claro, a higiene externa, o órgão genital externo faz todo sentido. Quem conhece, gosta um pouco de anatomia, dá uma olhada em umas fotos, existem algumas dobras vaginais. Ali no meio daquelas dobras, pode juntar um pouco de sujeira, sujidade. Ali sim, você pode limpar. Você escolhe um sabonete que você gosta, íntimo, e tá tudo certo. Você não pode lavar dentro da vagina. Então isso você deve corrigir, beleza? Então, higiene adequada. Qual que é a higiene adequada, Luiz? Por fora tudo bem, órgão genital externo tudo bem, órgão genital interno, evitar duchas vaginais. Mude a sua alimentação conforme o tipo de problema que você tiver. A terceira coisa é fazer o intestino funcionar bem. Por incrível que pareça, o microbioma vaginal está muito próximo ali do intestino. Então, muitas vezes, fazer o intestino funcionar bem vai fazer com que seu microbioma vaginal seja saudável. E a outra coisa é orientar crianças à higiene adequada. Então, a gente às vezes fala para a criança limpar, por exemplo, de frente para trás, para você não limpar de trás para frente, para você não levar o microbioma próprio intestinal para a vagina, tá bom? Essa é uma dica que normalmente se fala para criança, mas às vezes você orienta o adulto também. Muitas vezes você vê corrimento de repetição em pacientes, por exemplo, em UBS, essas coisas, algumas orientações. São essas orientações gerais. Beleza? Outra coisa, múltiplos parceiros. Toda vez que você tem um parceiro novo, você muda, você troca o bioma que a gente fala com esse parceiro. Você passa um parceiro o que for, você passa um pouco de bactéria para ele e ela passa um pouco de bactéria para você. Então, muito comum você mudar de parceiro, os corrimentos aparecerem. Existe um tempo ali de 3, 6 meses, a gente não sabe exatamente quanto mas para você entrar no microbioma no seu parceiro. Então, isso faz sentido. Combinado? Então, evitar duchas vaginais, mude sua alimentação, faça o seu intestino funcionar de forma adequada e viva uma vida saudável, beleza? Pessoal, acho que era isso sobre microbioma. Espero que vocês estejam gostando aí do canal. Se inscreve no canal, para não falar que a Nicole me mata, que vocês têm que se inscrever no canal.
ativa as notificações e a gente vê vocês aí nos próximos vídeos.